Olá pessoal, nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Vamos transformar nosso projeto Java SE, fazer ele funcionar agora para web, utilizando o framework JSF. E para fazer isso nós vamos precisar de algumas configurações no Eclipse, vamos ter que fazer alguns ajustes ao projeto que a gente já tem agora. E nós vamos vamos principalmente precisar da biblioteca do JSF para a gente fazer com que ele funcione nessa perspectiva, um projeto voltado para a web. E nós vamos precisar também de um container de aplicação que vai ficar ouvindo as requisições para poder servir essas páginas web, que é o Tomcat. Ok? Então vamos configurar aqui nosso ambiente de trabalho, nosso Eclipse, para trabalhar com o JSF. Nós vamos configurar o build path novamente. Para quem está no macOS, no menu Eclipse, Preferences. Para quem está no Windows ou Linux, menu Window, última opção, Preferences. Ok? Então abram aí e vão no caminho Java, Build Path, User Libraries. Novamente, aqui a gente vai configurar então as bibliotecas para a gente utilizar nos nossos projetos. New, e vamos dar um novo nome para essa nova biblioteca que a gente vai utilizar, chamando de JSF. Clique em OK e vamos adicionar a biblioteca que a gente quer utilizar quando nós chamarmos essa biblioteca de usuário no nosso projeto. Clique em Add External Jar e vinculem o arquivo JavaXFaces 2.1.7. Open, ok, ele vai vincular e é o que a gente precisa por enquanto. Clique em OK. E agora nós vamos criar um projeto JSF, criar um projeto dinâmico. Para isso nós vamos mudar a perspectiva. Antes nós estávamos programando na perspectiva do Java SE e agora nós vamos programar na perspectiva do Java Enterprise Edition. Cliquem nela. E aqui já está um pouco modificada a perspectiva, mas por padrão ela tem a reset perspectiva, ela tem essa aparência aqui, ok? Então, mas a gente fecha isso aqui, não precisamos agora, não precisamos também, e minimizamos essa outra aba aqui. Muito bem, nós precisamos então criar um projeto JSF, onde nós vamos consumir o que nós já fizemos no projeto anterior. Então a gente vai aproveitar o projeto que nós utilizamos antes, e nós vamos criar um outro projeto já totalmente voltado para a web, aproveitando o projeto anterior. Para fazer isso, clique sobre o menu File, New, Dynamic Web Project. Esse é o nosso projeto que vai funcionar voltado para a web, onde vão conter principalmente nossos controles e as nossas views dentro de um projeto MVC. Então vamos dar um nome para ele, vamos chamar de Loja Web. Bastante conceitual, né? E nós precisamos dizer qual vai ser o container de aplicação que vai rodar essa aplicação, que vai ficar ouvindo as requisições da web, da internet, e vai direcionar isso para os servlets do Java, para os beans do Java. Nós não temos nenhum aqui ainda, nós vamos criar um novo runtime. Clique no botão New Runtime. Como falei para vocês antes, nós vamos utilizar o Apache na versão 7.0. Então, selecione a opção Apache Tomcat 7.0, clique em Next. E aqui ele vai perguntar para você onde é que está a pasta do Tomcat. No meu computador aqui já está configurado, então basta simplesmente apontar para a pasta onde está o Tomcat, descompactado. Ele não precisa ser instalado, né? Só lembrando. Clique em Open, ele vai apontar para o caminho onde ele está. Aqui no JRE você pode deixar o padrão que estiver instalado no seu computador. Clique em Finish e ele já vai trazer o nosso runtime aqui configurado no Apache Tomcat versão 7.0. Dynamic Web Model Version pode continuar deixando a 3.0, mas aqui em configuração nós vamos utilizar a Java Server Faces 2.0. Nós vamos então dizer que esse projeto ele vai ser do tipo JSF na versão 2.0, ok? Ou poderia ser 2.1 também, mas vamos utilizar 2.0. Acho que não está aparecendo no vídeo para vocês aqui, mas tem uma opção aqui embaixo do Next. Deixa eu ver se consigo subir aqui a janela. Opa. Aqui. Então clique em Next. Aqui não precisamos modificar nada, podemos deixar a pasta de source do código-fonte padrão aqui. E a de saída de compilação vai ficar dentro então de Build Classes. Não mexemos em nada, Next. Nessa etapa aqui de configuração do nosso projeto JSF, é muito importante lembrar de marcar para ele gerar o arquivo web.xml. Porque aqui já vem com muitas das configurações pré-definidas para o nosso projeto funcionar voltado para a web. Então basta dizer para o Eclipse gerar isso para a gente não ter muita preocupação
e facilitar um pouco mais as coisas. Então clique em Next, e aqui nós vamos dizer que nosso projeto vai utilizar então a biblioteca do JSF. Perceba que ao marcar que ele já aparece aqui, estamos adicionando então a capacidade, a habilidade de trabalhar, esse projeto trabalhar com JSF. Então marcando a biblioteca, e aqui onde vocês provavelmente vai estar /faces, /asterisco, o que nós vamos fazer? Nós vamos remover o que tiver aqui no mapeamento, o padrão de mapeamento da URL, e nós vamos dizer que o JSF vai interpretar então todas as páginas terminadas com XHTML. Ok? Então toda a página XHTML nós vamos dizer que o Java vai interpretar isso como uma página JSF. Cliquemos em OK e está feita a nossa configuração. Vamos clicar em Finish. O projeto agora criado aqui pelo Eclipse, nós precisamos fazer apenas um pequeno ajuste no nosso projeto anterior para que nós possamos utilizá-lo aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que quando o nosso projeto for executado, esse loja web, nosso projeto JSF, nós vamos querer que ele abra esse projeto loja, compile e distribua junto com a aplicação, como se fosse uma aplicação só. Então, nós vamos precisar que o projeto loja seja compilado e as bibliotecas que ele utiliza sejam incorporadas com ele. Como é que nós fazemos isso? Nós clicamos com o botão direito sobre o nosso projeto loja, nosso projeto Java SE, vamos em Build Path, Configure Build Path e clicamos em Deployment Assembly. Então, o que essa opção faz? Ela vai dizer para o Eclipse, quando esse projeto for compilado, ele vai distribuir junto com ele, vai compilar junto com ele as bibliotecas que ele utiliza. Então vamos adicionar essas bibliotecas. Clique no botão Add e Java Build Path Entries, para ele pegar as entradas que ele tem no Build Path. Selecionamos as duas, que é o Hibernate e o MySQL, e clicamos em Finish. Então, a partir de agora, o Eclipse sabe que quando esse projeto for compilado, essas bibliotecas serão distribuídas juntas com ele. E isso é muito importante quando nós vamos chamar o nosso projeto web. E agora, no nosso projeto web, nós vamos dizer que ele vai utilizar esse projeto aqui como se fosse uma biblioteca. Okay? Então, botão direito sobre ele, Build Path, Configure Build Path. E nós vamos dizer para ele utilizar aquele projeto. Clicamos na aba Projeto aqui em cima, clicamos no botão Adicionar e marcamos que nós vamos utilizar então esse projeto. Clicamos em OK. E nós precisamos também dizer que esse projeto vai ser compilado e distribuído junto com a nossa aplicação quando ela for executada. Como é que nós fazemos isso? Clicando em Deployment Assembly, ele vai aparecer essa mensagem aqui dizendo se a gente quer aplicar as modificações que a gente fez. Marcamos que sim, aplicar. E aqui no Deployment Assembly já tem o JSF embutido. E nós vamos dizer que ele vai fazer o mesmo com o nosso projeto loja. Então clicamos em Project, Loja e Finish. Então, se nós abrirmos aqui nosso projeto loja, nós podemos ver que o Hibernate MySQL está vindo junto com ele. Ok? Clicamos em aplicar. Ok. E nosso projeto está pronto então para ser utilizado aqui no projeto web. Vamos fazer um simples teste aqui para a gente ver se está funcionando a nossa configuração do Java, do JSF. Vamos criar aqui um arquivo, botão direito em cima do Web Content. O Web Content é a pasta onde vão ficar todos os nossos arquivos de visualização, todas as nossas páginas HTML, XHTML, que vão utilizar os componentes JSF. Então a parte de view, de visualizações, vai ficar sempre dentro dessa pasta Web Content, enquanto que nossos controles, nossos bins, os servlets, ficarão dentro da pasta src aqui nos resources do Java. Ok? Então, quando nós queremos criar uma página XHTML, vamos clicar com o botão direito sobre o Web Content, New HTML File. E nós vamos dar o nome desse arquivo de index.xhtml. Lembrando que a gente fez aquele mapeamento anteriormente, e todas as partes do HTML serão tratadas como páginas do JSF. E só para ter certeza que nós estamos dentro do Web Content, clicamos em Next. Vamos selecionar por enquanto essa primeira opção, New Facelet Composition Page. Depois nós vamos, em outro vídeo, mostrar a vocês como configurar um template e utilizar as composições de página. Mas por enquanto vamos clicar isso aqui, porque ele vai nos dar já as bibliotecas que a gente precisa, as tag libs que a gente precisa, que são essas aqui. Ok? Então por hora podemos apagar essas linhas aqui que nós não vamos precisar. E vamos simplesmente colocar um H output text, que é como se fosse um arquivo de saída, de exibição simplesmente do JSF,
e vamos dar um value dele de funcionou. Ou hello world, só para não perder o costume. Hello world. Ok. Salvou o arquivo e vamos executar esse index.html no servidor. Então, botão direito sobre index.html, xhtml, desculpe. Run as para rodar como rodar onde? No servidor. Então, vamos rodar no servidor. Como nós configuramos anteriormente para funcionar o nosso projeto JSF com o Tomcat 7.0, vamos marcá-lo, clicamos em Next e simplesmente Finish. O que vai acontecer agora? Então ele vai instanciar, chamar o Tomcat, vai inicializar o Tomcat como servidor de aplicação e dentro dele, então, nós vamos conseguir trabalhar, fazer requisições para o nosso projeto JSF, que vai rodar já como se fosse uma página de web. Então, o navegador do Eclipse, que é aberto aqui dentro do próprio Eclipse, ele vai chamar então o nosso arquivo de exibição, indicando que nossa configuração, nosso projeto JSF está funcionando a pleno vapor. Então, se vocês observarem, temos o endereço aqui localhost, a porta 8081, que é a padrão que o Tomcat vai utilizar, ou muitas vezes ele pode usar até a 8080, o nome do nosso projeto, loja web, e o arquivo que está sendo chamado, que é o index.html, que está na raiz aqui da nossa aplicação no Web Content. Ok, então, como está tudo funcionando, nós vamos criar já um controle e nós vamos pedir então para ele renderizar algumas coisas aqui na view. Vamos pedir para ele chamar então uns métodos do nosso modelo, vamos chamar o que a gente precisa do nosso modelo e vamos exibir aqui na view o que a gente quer. Vamos implementar aquele CRUD que a gente já tinha feito anteriormente na loja para ele funcionar aqui para a web. Ok? Então vamos parar a aplicação. Podemos clicar aqui então no console e pedir para ele parar o Tomcat. Ok? Basta clicar aqui e vamos fechar por enquanto, que a gente não vai precisar. Muito bem, então nós precisamos de um arquivo Java que vá chamar o nosso modelo, nossas classes de modelo, e vai pegar a informação que ele precisa, respeitando as regras de negócio que o modelo impõe, e vai devolver então aqui para o nosso arquivo de visualização, de view, o que a gente quer. Então o que nós vamos fazer a princípio? Vamos pegar a listagem dos objetos que a gente criou anteriormente na loja, a listagem de clientes, por meio de uma classe aqui, de um controle no Java. Vai ser um bin, vai ser um manager bin, e essa listagem vai ser exibida aqui na view por meio de um data table, uma tabela HTML. Então como é que a gente faz isso? Clicamos com o botão direito sobre SRC, sobre os sources do Java, New Class. E vamos criar o nosso controle. Vamos chamar ele de controle de cliente. Controle cliente. Controle cliente, ok? Dizendo que vai ser um controle que vai gerenciar a entidade cliente. Ok? E no pacote vamos chamar de com.exemplo.controle, que é onde vão ficar nossos controles da nossa aplicação, do nosso modelo MVC. Clique em Finish e ok. A gente não vai precisar dessa classe main. Para nós dizermos para o JSF que essa classe será uma classe de controle que vai poder ser acessada da visualização pelas views, nós vamos ter que colocar algumas anotações aqui. A primeira delas é o que? É a Managed Bin. Então nós vamos identificá-lo como um bin do JSF. Vai ser um controle, um server que vai ouvir requisições web e vai tratá-las. Outra configuração que a gente precisa fazer é definir qual vai ser o escopo dessa classe, qual vai ser o tempo de duração dela. Existem algumas que o JSF aceita, por exemplo, sessões. Então nós podemos dizer que essa classe ela vai ter uma vida de sessão. Enquanto a sessão estiver ativa, os valores, os estados dos objetos vão ficar permanentes, vão continuar existindo. Então a gente vai usar essa por enquanto, que é o escopo de sessão. Existem outras, como por exemplo o escopo de request, onde o JSF vai manter os estados dos objetos enquanto durar apenas o request e depois esses estados serão perdidos. O de sessão, então, vai nos garantir que esses dados permaneçam enquanto a sessão estiver ativa. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar então uma lista aqui de clientes para receber aquela lista de clientes lá do nosso modelo. Nós podemos criar aqui um list, javautil.list, cliente. Nós conseguimos chamar essas classes cliente que está lá no modelo porque nós temos aquele vínculo do build path anteriormente, senão nós não conseguiríamos fazer essa chamada de classe. Ok? Então clientes vamos chamar de
clientes, a nossa lista, ok? E vamos criar um construtor aqui também para o nosso controle, public controle cliente, não recebe nada, né, como todo construtor, ou como esse construtor, né, deve ser, e sem nenhum retorno como todo construtor. E vamos inicializar então essa variável clientes. Só que esses dados desses clientes, eles vão vir, essa lista ela vai vir lá do nosso modelo, né? Nós não vamos ter regras de negócios aqui, nós não vamos ter a própria construção desses objetos, né? E nós precisamos então, para poder instanciar, para poder inicializar essa variável, nós precisamos chamar o nosso repositório. Então vamos chamar aqui o repositório cliente e nós vamos chamar um de repositório cliente, ok? Vamos inicializar aqui no nosso controle esse repositório. Então, o repositório cliente vai ser igual a new repositório cliente, ok? Então, agora estamos mais ou menos com a configuração encaminhada. E nós vamos fazer o quê? Um método get e um método set para podermos manusear essa lista por meio da nossa view. Então, nós vamos criar aqui os gets e sets do cliente. O Eclipse gera isso para a gente, né? Clicando no menu Source, Generate Getters and Setters, e marcamos por hora apenas cliente para ele gerar os métodos de manipulação. Está aqui. Então, o que nós queremos? Nós queremos que quando chamar esses clientes, quando a gente chamar esses clientes aqui da nossa view, nós vamos querer que ele vá buscar isso no banco de dados e traga essa lista para a gente. Como é que a gente faz isso então? Nós vamos, aqui no método get, vamos dizer que clientes, a nossa variável local aqui, clientes, a variável da classe, ele vai ser então, ele vai receber esses valores do nosso repositório através do método listar todos. Então, o repositório vai listar todos os objetos e vai atribuir a essa nossa listagem aqui da classe do controle cliente. E depois nós vamos retornar então esses clientes, ok? E esse aqui já deve ser suficiente para a gente trabalhar na nossa view para nós fazermos a listagem dos nossos arquivos. Vocês podem perceber que isso aqui realmente é bastante simples, é muito fácil, não tem muito segredo. Basicamente já é o que nós precisamos para poder listar. Vamos então abrir nossa view, nossa index.xhtml, vamos remover esse nosso pequeno teste aqui de funcionalidade do JSF e vamos criar então a tabela que vai receber esses dados. O componente que a gente vai usar é um HDataTable do JSF, que vai se transformar em uma tabela HTML quando for renderizado no navegador. Ok, então DataTable, nós vamos dizer que esse DataTable ele vai receber uma lista e ele vai iterar sobre essa lista. O DataTable, então, ele é um componente JSF que vai iterar sobre listas ou arrays e nós vamos dizer, então, de onde é que ele vai pegar a fonte, quando é que ele vai pegar a listagem que ele vai iterar sobre. E ele vai ser do controle, tem o code complete aqui, controle cliente, ponto, contra espaço para dar o code complete novamente e vamos dizer que ele vai receber então a lista cliente. Podemos dizer aqui que ele é do tipo lista e tem acesso de leitura escrita porque nós fizemos os métodos get e set para ele. Ok? Então, nós vamos dizer que o DataTable vai iterar sobre essa lista e nós vamos dizer que cada um desses componentes, cada vez que ele iterar sobre ela, nós vamos criar uma variável chamada cliente. Ok? E essa variável cliente vai ser muito importante para nós definirmos o que vai acontecer com cada objeto cada vez que esse loop iterar sobre ela. Então vamos criar então as colunas. A tabela normalmente é composta de colunas. E nós vamos dizer que nessa primeira coluna nós queremos receber a primeira informação do nosso cliente. Nós vamos dizer o quê? Que a coluna vai ter... Vamos usar aqui as expressões... sim, esqueci de dizer para vocês. Essa estrutura aqui, que abre com a cerquilha e chaves e fecha com chaves, são conhecidas como expression language, são expressões de linguagem, que são utilizadas normalmente para você fazer um certo modo de programação ou fazer requisições chamadas para o nosso controle. Então, quando eu chamo o controle cliente.clientes entre uma expression language, eu estou dizendo para o JSF que eu estou chamando
a minha entidade de controle. E percebam que esse controle aqui começa com letra minúscula, porque ele, na verdade, ele vai funcionar como se fosse uma instância dessa classe controle cliente aqui. Eu poderia estabelecer um nome diferente para ela também, aqui no controle, simplesmente utilizando o atributo name. Opa, desculpa, não é aqui. É no manager bean. E eu poderia utilizar o atributo name para dizer qual é o nome que eu quero chamar ele. Por padrão, se eu não estabelecer nada, ele vai simplesmente fazer o que? Ele vai colocar a primeira letra minúscula e o restante ele vai deixar igual, como nós costumamos fazer com instâncias de objetos, ok? Então, controle cliente, que por padrão é o que ele vai fazer se nós não estabelecermos nada. E é assim que eu vou chamar ele aqui. E aqui novamente, então, eu quero fazer uma chamada, só que essa chamada aqui, ela também vai utilizar a Expression Language, só que aqui nós estamos no meio da iteração, estaremos no meio do loop. Nós vamos dizer para o JSF, para o Datatable, o que é que nós queremos fazer com cada um dos objetos. Então vamos dizer, beleza, JSF, quando você iterar sobre essa lista, cada objeto você vai chamar ele, nós vamos chamar ele de cliente. Eu quero que você pegue o cliente e coloque aqui na primeira coluna o ID dele. Enquanto que na segunda coluna, nós queremos que você faça o seguinte, pegue esse cliente e me dê o nome dele. Enquanto que na terceira, nós queremos que você imprima na tabela, na terceira coluna, cliente.idade, a idade dele. Ok? Certo? Então, nós temos 3 atributos no nosso objeto cliente e nós queremos que cada um dos atributos que ele iterar sobre essa lista, ele faça, então, essa distribuição, essa linearização do nosso objeto. Vamos dar um Ctrl+A, Ctrl+I para indentar e ficar mais organizado o nosso código. Não ficou muito organizado não, mas... Opa! Vamos dar umas tabuladas aqui. Tabula, para ficar mais bonitinho. Ok. E, basicamente, isso aqui deve ser suficiente para nós renderizarmos a nossa lista do banco de dados. Então, ele vai chamar nosso controle, pedindo a lista clientes, vai transformar, então, cada uma das entidades, cada um desses itens vai se chamar cliente, e nós vamos pegar, então, o cliente ID, nome e idade, cada um em uma coluna, respectivamente. E isso será executado enquanto houverem itens na lista que ele está buscando lá do nosso controle. Vamos testar então, vamos executar esse projeto novamente. Botão direito sobre index, run as, run on server. Ele vai trazer já estabelecido, porque nós configuramos antes. Next e finish. E ele vai então inicializar novamente o Tomcat. Ele vem aqui embaixo, está inicializando. E ele vai compilar nossa aplicação para nós visualizarmos. Ok? Então, deu certo aqui. Vamos só colocar uma borda nessa tabela para nós visualizarmos melhor. Vamos colocar a opção aqui no table, border 1. Okay? Uma borda de 1 pixel para a gente visualizar aqui o formato da tabela. Ok, ótimo. Mas falta ainda uma coisa para isso aqui realmente ficar mais adequado, mais parecido realmente com uma tabela. Nós podemos colocar os cabeçalhos, dizendo o que é que cada coluna representa. Nós utilizamos uma marcação do JSF para poder fazer isso, a chamada de F, já que ela usa a tag lib aqui do core do JSF, não é apenas um componente HTML do JSF, assim como os demais que a gente usa até agora. O F, facet. E o name dela vai ser header, para estabelecer que isso aqui vai ser um cabeçalho de coluna. E aqui nós dizemos qual vai ser, então, o nome do cabeçalho. Aqui, como nós temos o ID, vamos chamar então de ID. Na segunda, nós queremos que o cabeçalho da nossa coluna, F, facet, header, nós queremos que se chame nome. Ok? E o terceiro e último cabeçalho vai se chamar idade. Ok? Como nós estamos manipulando apenas um arquivo XHTML que não é compilado no servidor, nós podemos simplesmente alterar, salvar e atualizar a página para visualizar o resultado. O mesmo não pode ser feito quando nós alteramos a classe Java. Nós temos que recompilar o projeto, reiniciar o Tomcat para ele ser compilado e inicializar tudo novamente a nossa aplicação. Okay? Então, alteração simples de HTML, basta salvar
e atualizar a página aqui no nosso navegador do Eclipse para nós vermos o resultado. Então, ele estabeleceu aqui através da tag fFacet o cabeçalho da coluna. Ok? Muito bem, então nós concluímos aqui uma das etapas do nosso CRUD, que é a recuperação dos dados do banco de dados, e nós vamos então dar continuidade com as outras três operações. Vamos fazer agora então a criação de um novo objeto, vamos criar um novo objeto e vamos mandá-lo no nosso modelo persistisse do banco de dados. Então vamos criar aqui um formulário para nós criarmos esse novo objeto. Então, botão direito aqui sobre Web Content, New, HTML File, novamente. E vamos chamar de formulário cliente.xhtml. Ok? Só confirmando que está na Web Content. Next, mantenha Composition, Finish. Ainda não precisamos disso, podemos remover. E nós vamos criar então aqui um formulário. Muito importante que nós que seja atento para a tag form, porque se os dados forem colocados soltos aqui, os input text, se não estiverem dentro de um form, ele não vai submeter ao servidor e não vai funcionar. Então nós criamos o form e nós vamos criar aqui então o primeiro componente, que vai ser um output text, que é para simplesmente exibir um texto no navegador. Isso aqui pode virar uma div, pode virar um spam, acho que normalmente vira um spam. E nós vamos dizer que esse output text, ele vai ter o texto dele vai ser o quê? Vai ser um nome, porque nós queremos que seja informado no campo subsequente o nome do usuário. Então, na frente do nome, nós vamos colocar a caixinha de texto, que no JSF é chamada de input text. Então, ele é uma caixinha de texto já melhorada, com algumas opções, com alguns atributos a mais do JSF. E esse input text ele vai ter um valor associado um valor associado. Quando deixar assim, já coloco o que vai acontecer com esse campo aqui. Vamos fazer uma quebra de linha e vamos colocar então agora um outro output text dizendo para o nosso usuário que a gente vai querer que ele digite agora no próximo campo subsequente, no próximo input text, a idade. Então colocamos idade e na frente colocamos um componente input text e muito bem, então nós teremos dois campos, nome e idade. E ok. Agora nós precisamos dizer o que é que vai acontecer com esse formulário quando eu submeter. Vamos dizer o seguinte, nós vamos querer dizer que esse campo que eu quero que seja tratado como nome, ele vai ser atribuído a um valor lá no nosso controle. Então, nós vamos voltar aqui no nosso controle por enquanto, e nós vamos criar um objeto cliente aqui, cliente, e nós vamos dizer o seguinte, nós precisamos inicializar essa variável aqui, poder manipulá-la. Esse objeto não precisa inicializar. Vamos, por enquanto, colocar aqui no controle e depois a gente modifica ele. Cliente igual a new cliente. Poder manipular, criar referência para manipularmos esse objeto. Ok, voltando, vamos fechar isso aqui por enquanto. Voltando para o nosso formulário HTML, nós vamos dizer então, através de uma expression language, deixa eu parar o Tomcat aqui, onde vai ficar executando. Através da expression language, nós vamos apontar lá para aquele controle, dizendo que o que for digitado aqui pelo usuário, ele vai ser atribuído a esse objeto aqui. Como é que a gente faz isso? Nós vamos chamar então nosso controle, Ctrl espaço para usar o code complete, ponto. Não está aparecendo aqui ainda, por quê? Porque nós não geramos o getSet desse nosso objeto. Então, source, generate getters and setters, marcamos o cliente. Já que nós vamos manipulá-lo externamente, nós precisamos dos métodos de acesso a ele. Voltamos aqui, então, agora contra o espaço e ele já está aqui para manipular. Mas percebam que nós não vamos chamá-lo através de métodos get e set, nós vamos simplesmente apontar para o controle qual vai ser o objeto que a gente quer manipular, e quem vai resolver se é get ou se é set, ele quer pegar simplesmente o valor, se ele quer atribuir algum valor a esse objeto, vai ser o próprio JSF. Então nós simplesmente dizemos qual vai ser o objeto que a gente quer manipular.
E nesse objeto, qual é a propriedade que nós queremos? Nós queremos que esse campo seja atribuído ao nome. Então nós vamos criar um objeto lá no nosso servlet e os valores das caixinhas de texto vão ser atribuídos a essas propriedades, a esses atributos, a esses estados do nosso objeto que está inicializado lá. O mesmo nós vamos fazer com a idade. Abre uma expression language, controle cliente, ponto cliente, né, que é o objeto que a gente quer mapear lá atrás, e nesse campo nós queremos atribuir a idade. O ID nós não precisamos nos preocupar, até mesmo porque esse ID ele vai ser gerado pelo MySQL, quando for persistido, porque ele é um campo incremental. Ok? Então, agora que nosso formulário está pronto, nós precisamos simplesmente de um botão para submeter. Então vamos chamá-lo aqui Command Button. Para quem é acostumado com PHP, vocês vão perceber que a action do formulário não é feita no formulário, e sim no botão que submete os dados. Então nós vamos dizer que ao ser clicado esse botão, ele vai chamar um método do nosso manager bin aqui, que vai estar esperando para ouvir essas requisições. Então vamos usar a expression language para dizer que nós vamos referenciar ao controle de cliente, controle cliente, na verdade, desculpem. E lá nós vamos, quando esse botão for clicado, nós vamos querer chamar então um método chamado salvar, que ainda não existe, então até porque vai ficar aqui marcado como com esse amarelo aqui dizendo que o método ainda não existe. Passamos aqui, salvar não pode ser resolvido como membro de controle cliente. Então ele está dizendo que não existe ainda. Então vamos criá-lo. Vamos aqui no nosso controle cliente e vamos criar um método aqui logo abaixo do construtor chamado de public string salvar. Ok? E é muito importante perceber que esses métodos que são chamados pelas actions, eles têm um retorno de string que, como a gente vai ver mais para frente, eles podem ser usados como uma estratégia de redirecionamento. Então o retorno que a gente tiver aqui ele pode ser usado como um redirecionamento. Por isso ele utiliza então o retorno de método como string. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer o quê? Quando isso for mandado, quando a gente receber esse formulário, nós vamos querer receber, vamos chamar o repositório cliente e vamos dizer que a gente quer salvar quem? O nosso cliente. E aqui é onde uma coisa curiosa acontece. Então esse cliente aqui, ele está aqui no nosso controle, nós já inicializamos ele, e os valores, quando for clicado no botão, então o JSF ele vai submeter esses valores aqui para o nosso controle, vai atribuir os valores, vai realmente fazer um set nome, um set idade, que está recebendo lá do formulário que o usuário digitou, e uma vez que eu chamar esse cliente aqui, ele já vai ter essas propriedades atribuídas aqui nele. Então basta simplesmente que eu salve. Então esse método não retorna nada, o método salvar, e no retorno do nosso método salvar, ele vai ser o quê? Nós vamos retornar uma string chamada index, que se vocês perceberem, é exatamente o mesmo nome da nossa parte de HTML. Então toda vez que eu retornar um texto com o nome de um arquivo, o JSF vai automaticamente tentar redirecionar para esse arquivo. Então, se eu retornasse em alguma outra página aqui, formulário cliente, somente a string, sem a extensão, ele retornaria para a página, a nossa view, formulário de cliente de HTML. Nesse caso, nós queremos que ele chame de volta a view. Index, ou seja, nós vamos submeter o formulário e ele vai voltar para a gente aqui para a classe, para o arquivo de index. Esse para a gente poder ver se ele conseguiu salvar ou não. Vamos salvar aqui nosso arquivo e vamos executar então o formulário cliente para ver se está tudo funcionando direitinho. Ok, rodar, botão direito em cima do arquivo, rodar como rodar no servidor. Então vamos inicializar novamente o Tomcat, vai carregar outra vez e vai abrir o nosso formulário aqui para a gente submeter esses dados a esse novo cliente. Faltou colocar um nome no botão, né? Para não ficar assim tão feioso, vamos colocar aqui que o label do botão, o value dele vai ser enviar dados. E vamos dizer, então, vamos dar mais uma quebra de linha aqui depois do nosso idade para jogar o nosso campo lá para baixo, nosso botão lá para baixo. Ok? Esse HTML não precisa recompilar. Atualizamos e ok, do jeito que a gente queria. Então vamos colocar aqui nome Maria e a idade dela vai ser 55.
e vamos clicar aqui em enviar dados e podemos concluir realmente que ele conseguiu fazer. Então ele atualizou, inseriu no banco de dados e o retorno do método nos redirecionou então para aqui, para nossa página index.html. Então nós vamos fazer o seguinte, como a nossa página de entrada é essa tabela aqui, nós vamos colocar um botão para ir para aquele formulário aqui nessa página, né? Vamos criar um botão na index, logo acima da nossa tabela. Vamos colocar um hform aqui. Nós vamos colocar um command button. Opa, não, esse aqui, command button. Então, um botão. O valor dele vai ser o que? Cadastrar novo usuário. Ou novo cliente, na verdade, né? A gente está manipulando o cliente. Criar novo cliente. Ok? Vamos só visualizar aqui como é que ele ficou. Ótimo. Então, quando a gente quiser cadastrar um novo cliente, que não está aqui na lista ainda, nós vamos clicar nesse botão. Por enquanto, ele não faz nada ainda. Mas o que é que ele vai fazer? Nós queremos, então, vamos chamar aqui, na action dele, vamos dizer que ele vai chamar... Opa, apagou aqui. Vamos dizer que ele vai chamar o nosso controle, Expression Language, controle de cliente, e vamos fazer o que? Vamos criar um método novo lá. Então, quando nós clicarmos em novo, nós vamos querer que ele faça o quê? Primeiro de tudo, nós vamos querer que ele crie esse novo cliente aqui. Então, toda vez que ele for redirecionar para aquela página, nós queremos que ele crie um novo objeto para ser manipulado e persistido no banco de dados. Então, vamos criar aqui public string novo e vamos dizer o quê? Quando esse método novo for chamado, acionado pelo botão que está lá na nossa tabela, nós vamos querer que ele faça o quê? Cliente igual a new cliente. Nós poderíamos usar, inclusive, o padrão factory para fazer essas instâncias, essas chamadas de inicialização de objetos. Ok? O retorno dele vai ser o quê? Ele vai retornar uma string dizendo que exatamente esse nosso arquivo, formulário cliente. Então, formulário cliente, fecha aspas, e ponto e vírgula. Então, ao retornar essa string aqui, o JSF automaticamente vai redirecionar para a classe formulário. Então, ele vai criar um novo cliente, um novo objeto, que vai esperar os dados do formulário e vai redirecionar para o formulário. Quando eu clicar em salvar, ele vai salvar no banco de dados e vai redirecionar de volta para a página do index. Vamos ver se funciona. Como nós deixamos lá no nosso arquivo de controle, nós precisamos recompilar. Então, vamos clicar aqui na index, botão direito, run as, run on server. Ok, next e finish. Vai pedir para a gente reiniciar, porque ele já está iniciado. Ok, reinicie então o servidor. Ele vai novamente carregar o Tomcat, reinicializá-lo, recompilar o nosso projeto para a gente utilizar aqui. Então, espero ele carregar. Ok, inicializou. E já listou nossos clientes. Que está inclusive listando 2 aqui. A gente vai averiguar o porquê que está acontecendo. Vamos cadastrar um novo cliente. O nome dela vai ser Joana e a idade vai ser 34. Enviar dados e a Joana está aqui já no nosso arquivo da maneira que é para ser. Então, cadastrar e redirecionar o formulário e ao salvar ele volta para cá. Muito bem, e assim nós concluímos então a segunda etapa do CRUD, que é a criação de novos objetos. Então, criação de objetos no banco de dados e recuperação de objetos do banco de dados também estão funcionando. Agora falta a edição. Com o cadastramento feito, com a criação de objetos feita, a edição se torna extremamente simples. Então nós vamos criar uma coluna aqui para colocar a opção de editar cada um desses registros aqui da nossa tabela. Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos colocar uma outra coluna. Nós vamos dizer que essa coluna vai se chamar... Vamos colocar um cabeçalho nela. Não, aliás, não vamos colocar nenhum cabeçalho. Vamos deixar sem nenhum cabeçalho. Nós vamos dizer simplesmente que... vamos criar um link. Command link. O valor do nosso link vai ser editar. E quando ele for clicado,
o que vai acontecer? Nós vamos querer que ele vá, que ele chame um método lá no nosso backbin para realizar a edição desses dados, levando de volta para aquele nosso formulário de cliente. Então vamos só ver que se ficou direitinho como a gente queria, salva e vamos atualizar. Está dizendo aqui que o editar está desabilitado porque ele não está dentro do formulário HTML, no JSF. Então, enquanto ele não estiver no formulário, ele não funciona, ele vai ser desabilitado. Então, nós vamos estender o nosso formulário aqui, trazer ele para baixo, fazendo ele envolver a nossa tabela. Então, tudo que estiver entre o formulário agora, todos os links que tiverem, eles voltarão a funcionar. Então, vamos salvar, atualizar e ver como é que ficou o nosso link. Ok, editar. Então, eu posso editar agora cada um dos nossos objetos. Eu poderia colocar, inclusive, aqui uma imagem para colocar uma imagem de edição ou customizar, aplicar algum CSS para não ficar assim tão feiozão. E ele está continuando inserindo aqui, até porque esse post ainda está na seção, então toda vez que eu atualizo essa página, ele resubmete o post. Esse problema pode ser sanado facilmente utilizando o padrão post redirect get, para que toda vez então que ele atualiza a página, ele não faça essa submissão do post novamente para o servidor, alterando o estado do nosso bin. Vamos então fazer esse botão funcionar. Só que eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dizer para o nosso bin que quando eu clicar no editar, eu quero editar essa linha. Então, para eu identificar isso, eu tenho uma ferramenta aqui que faz esse tipo de mapeamento para mim. Ela é chamada de quê? De F7 Action Property Listener. Grandão assim mesmo. Ok? Nós vamos dizer o quê? Qual é a linha que nós vamos mandar? Então, como nós temos aqui dentro desse loop iterando, nós transformamos cada um dos itens da lista num objeto chamado cliente, nós vamos passar justamente esse cliente inteiro, vamos passar o objeto inteiro, a linha toda, lá para o Manager Bin. Nós vamos dizer que ele vai ser atribuído a quem? Ao controle de cliente, ao nosso objeto que está lá, cliente. Então, quando a gente faz essa atribuição, pegamos o valor aqui da nossa linha, do nosso registro, e atribuímos ao objeto cliente, automaticamente ele vai ser atribuído e quando nós chamarmos o formulário, ele já vai vir preenchido com esses dados, até porque nós temos um mapeamento bidirecional aqui. Esse método aqui, como nós não dizemos se ele é get ou se é set, como eu falei anteriormente, o JSF resolve. Então, se já existiu um valor para esse objeto lá no backbin, ele vai puxar o valor que tem e vai preencher a nossa caixinha de texto. Ok? Então, muito bem, nós estamos dizendo que ele vai passar isso daqui. Agora precisamos dizer somente qual será o método que vai ser chamado quando esse link for clicado. Então, action vai ser simplesmente expression language, o controle de cliente, vamos chamar o método editar, que ele não existe ainda, por isso vai ficar marcado aqui. Vamos lá no nosso controle e vamos criar esse método editar. Public string editar. E o editar, simplesmente, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um redirect, não vamos fazer nenhuma alteração aqui na nossa classe. Simplesmente vamos redirecioná-lo para o formulário. Até porque nós já fizemos o mapeamento, formulário cliente. Até porque nós já fizemos o mapeamento do atributo. Nós pegamos o registro e já atribuímos o valor cliente que já está aqui no nosso bin. Então, ao clicar naquele botão, ele vai pegar o valor do registro, atribuir ao cliente e ao chamar o método editar, ele simplesmente vai redirecionar para o formulário e já está feita então a nossa edição. Vamos salvar aqui e vamos executar novamente o nosso índice. Botão direito, index, run as, run on server. Então ele vai dar o que? Finish e vai pedir para reiniciar o servidor. Ok. Para ele poder recompilar as classes e atualizar as modificações que a gente fez aqui no nosso arquivo controle cliente.java. Esperar aqui então o Tomcat inicializar. Ele carrega a página index. Então vamos editar esse registro Beltrano. Vamos clicar em editar. Então percebe que ele já trouxe o valor lá do banco de dados. Então vamos colocar aqui Beltrano de Souza. E vamos enviar esses dados. Então quando enviar, ele vai chamar o método salvar, que vai atualizar os dados lá no nosso banco de dados. Ok? Beltrano de Souza. Então se vocês visualizarem aqui no console, o Hibernate, o que ele fez? Isso aqui são as listagens que ele fez. E ele fez um update do cliente. Então ele viu que esse objeto já existia
persistido no banco de dados e ele viu que não era para criar, era simplesmente para atualizar, assim como a gente fazia antes, a gente viu no vídeo anterior no projeto loja. Ok? Vamos diminuir aqui um pouco o nosso console. E concluímos então nossa terceira funcionalidade do CRUD, bastando agora simplesmente fazer a remoção. A remoção também é extremamente simples. Nós vamos colocar um outro link para remover do mesmo modo que a gente fez com o editar. Vamos criar uma nova coluna. Aliás, vamos até copiá-la porque é muito parecido. Vamos copiar, colar e vamos apenas adaptar. Em vez de editar, nosso link vai se chamar remover. E nós vamos chamar um método lá atrás, no backbin, também com o nome de remover. Passando o cliente, do mesmo modo que o editar faz. Faltou aqui fechar a tag, salvar. E vamos criar esse método lá no nosso controle cliente. Então, public string remover. Então, como é que a gente remove? Nós vamos chamar o repositório e vamos remover o cliente. Como o clique já está mapeado aqui para ele pegar a linha e atribuir ao cliente, então basta nós removermos o objeto cliente aqui do backbin. E vamos retornar o quê? Nós não vamos retornar nada, vamos retornar nulo. Por quê? Nós queremos que faça remoção e ele permaneça na página que ele está. Simplesmente nós vamos querer que ele atualize a página que ele está, não redirecione para lugar nenhum. Então o retorno aqui do método remover vai ser simplesmente nulo. Okay, vamos fechar aqui. Vamos executar o nosso arquivo index, recompilar. Ele vai reinicializar o Tomcat, recompilar nossas classes. Para a gente poder testar aqui então. Espera ele carregar. Ok. Então, vamos clicar em remover e nós podemos ver então aqui. Ele remove, faz a listagem novamente. Lista, lista, lista. E tem então a remoção aqui, fechando as nossas operações do nosso CRUD. Então, cria, edita, remove e recupera os dados. E assim a gente tem então, transformamos o nosso projeto CRUD aqui da loja, nossa loja, o controle do cliente, manuseio do cliente, um CRUD simples. Nós transformamos então isso em um projeto voltado para a web, que já está pronto, apto a funcionar para a web. Bastante simples mesmo, e agora nós vamos, nos próximos vídeos, vamos dar uma incrementada, né? Fazer algumas classes compostas e ver como é que a gente faz a composição com o Hibernate e como é que a gente usa os recursos do JSF aqui na visualização para deixar a nossa aplicação mais rica. Ok? Até o próximo vídeo.